الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, Criador, o Senhor, o adorado, sustentador, perdoador, misericordiador, misericordioso. Allah subhanahu wa ta'ala, o dador de vida e da morte e o criador de tudo que existe, e ele é o adorado e o único na adoração, e Allah subhanahu wa ta'ala, ele é o único na divindade. De seguida, saudações para o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o homem que nós pertencemos ao povo dele, pertencemos ao grupo dele, e o seu jama'ah, o seu grupo, é o grupo que deve ser seguido. Pode existir vários grupos, mas o melhor grupo é aquele que é do Nabi alayhi salatu wassalam. Então este é que deixou a melhor orientação para o seu povo e ensinou a nós de forma correta, e ensinou a nós a forma de ser e estar e como nos comportar e a nossa conduta no seu geral e nossos comportamentos diários e caráter no seio da sociedade. Então ele ensinou-nos, e isto já basta e é o suficiente de nós seguirmos a ele e acreditarmos na mensagem que ele trouxe, que é a mensagem verdadeira. Allah subhanahu wa ta'ala agraciou-nos várias dádivas. Dentre essas dádivas é o Jum'ah, Yawm al-Jum'ah, que é um dia desse, um dia grandioso, que é um dia de felicidade, que é um dia de festa dos muçulmanos semanal, neste caso. Então, este é um dia grande, que é o mesmo dia que Allah subhanahu wa ta'ala juntou os céus e a terra, isto é, criou o Adam também na sexta-feira, ultimou a criação dos céus e da terra na sexta-feira, e o Adam, ele morreu na sexta-feira, foi criado na sexta-feira, foi perdoado na sexta-feira, foi tirado do paraíso para a terra também na sexta-feira, e será a mesma sexta também, ou seja, também será na sexta-feira e que Allah subhanahu wa ta'ala irá destruir o mundo, e também será na sexta que Allah vai juntar as criaturas dia de Qiyamah, e será a sexta-feira que ele vai começar a julgar as suas criaturas. Então é um dia importante, e que dentro deste dia há um tempo em que este tempo não é rejeitado o du'a de alguém, a súplica, assim como a invocação de um de nós. Então é um dia que dá valorizar muito, apesar de alguns povos negligenciaram este dia, não quiseram seguir de obediência, como judeus. Então nesta nação, neste povo de Nabi sallallahu alaihi wasallam, recebeu, e quando recebeu também obedeceu naquilo que recebeu e entendeu que isso deve ser obedecido. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya ayyuhalladhina amanu, ou vocês que creram, vocês que acreditaram, vocês que aceitaram a mensagem dos profetas, porque basta você aceitar a mensagem de um profeta só, isso indica que você aceitou de todos os profetas, indica que se os profetas, os que passaram, viessem enquanto você é vivo, você ia seguir a eles. Então, por isso Allah subhanahu wa ta'ala, sobre o povo de Nuh, Allah diz: Kadhabat qawmu Nuhin al-mursalin. O povo de Nuh desmentiu os mensageiros. Allah disse: desmentiu os enviados, mensageiros todos, sabendo que o Nuh é o primeiro mensageiro na terra. Mas mesmo assim Allah disse: o povo de Nuh desmentiu os mensageiros, desmentiu os enviados. Indica que o seu desmentir só um profeta, então isso indica que desmentiram todos os profetas que vieram depois de Nuh, todos os mensageiros que vieram depois de Nuh alayhi salatu wassalam. Então, o seu acreditar um profeta só, um mensageiro, indica que você acredita a todos. Por isso, acredita a todos. Por isso, se você acreditar alguns profetas e só renegar um só, então você sai desse lá. Porque, na verdade, você não acreditou nem aquele mensageiro que você alega que você lhe segue, alega que você lhe segue, alega que você acredita, alega que você crê. Então, indica que você também não acredita neste profeta. Porque se acreditasse, aceitaria
todos os profetas que vieram de Adam até o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então este dia Allah subhanahu wa ta'ala está a nos dar uma atenção e a nos convidar. Disse: Ya ayyuhalladhina amanu, ou vocês que creram, idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah, quando for chamado, quando for feito o adhan, o chamamento min salat yawm al-jum'ah, idha nudiya lis-salat min yawm al-jum'ah, quando for chamado o chamamento, neste caso, então aqui depois do chamamento, vocês quando forem chamados para o Jum'ah, idha nudiya lis-salat, quando for chamado para o salah, neste caso for feito o adhan para o salah, for feito o chamamento para o salah, min yawm al-jum'ah, este salah da sexta-feira, este salah da sexta-feira, min yawm al-jum'ah, fas'au, então adiantem, corram, vocês devem correr, fas'au, venham com pressa ila dhikrillah, para a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, venham ser recordados a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, para que vocês possam se corrigirem do erro ou para que possam também aumentarem ao bem. Então, fas'au ila dhikrillah, corram, adiantem, venham com pressa ila dhikrillah, para a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Wadharu al-bay'a, e abandonem a venda, deixam a venda, o que for do seu negócio, o que lá for, abandonem esta venda, não só a venda, mas também os seus a fazer, abandone, machamba, abandone, qualquer o que você está a fazer que te ocupa, então deve abandonar e venha ao salar. Então, wadharu al-bay'a, dhalikum khairun lakum, isso é melhor para vós. É melhor para vocês crentes, in kuntum ta'lamun, se bem que vós sabeis. Neste caso, se é que vocês sabem disso, então saibam que isso é o melhor para vós. Se não sabem, então saibam. E se sabem, então aumentem e venham mais cedo para o Jum'ah ila dhikrillah, para a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا قضيت الصلاة, aí já quando a oração terminar, as pessoas acabarem de rezar, de fazerem salah, fantashiru fil ardi, aí espalhem-se pela terra, wabtaghu min fadlillah, procurem a partir do procurem os favores de Allah, o favor de Allah subhanahu wa ta'ala, sustento, rizqi, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te concedeu, então procure. E quando se diz de rizqi, não é apenas a questão de dinheiro, rizqi não é apenas questão de roupa, rizqi não é apenas questão de comida, rizqi, sustento, rizqi é tudo aquilo que é o teu bem, tudo isso é rizqi. Allah subhanahu wa ta'ala te deu como rizqi, Allah te concedeu saúde, também rizqi, inteligência, também rizqi, ilmo, conhecimento, também rizqi. Então isso tudo é rizqi. por isso dizia no Shair de que ليس الشرط أن يكون الرزق مالا, ليس شرطا أن يكون الرزق مالا, não é condição de que o rizq seja uma riqueza. Nesse caso, quando se diz de rizq, não é apenas uma riqueza, né? Não é condição que o rizq seja uma riqueza, sejam os bens que você tem, não, mas sim tudo aquilo que te traz bom. O bem é rizq, até bons vizinhos é um rizq também, que Allah subhanahu wa ta'ala te deu, porque há pessoas, desde anos até agora, tem vizinhos doentes, vizinhos malucos, atrapalhados, baralhados, quer dizer, dia a dia lhe insulta, dia a dia lhe faz coisas do mal, e tem pessoas com vizinhos invejosos, tem pessoas com vizinhos feticeiros, tem pessoas com vizinhos. Então, se você tem um bom vizinho, então isso é um rizq que Allah subhanahu wa ta'ala te concedeu. Então, rizq não é apenas riqueza, lá. Rizq é o que Allah subhanahu wa ta'ala te deu, o que é de bom. Isso é rizq. Então, wabtaghu min fadlillah, aqui devem procurar sustento, seja trabalho, seja negócio, aquilo que você vai adquirir alguma coisa de se alimentar. Wabtaghu min fadlillah, wadhkurullaha kathira. E Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer, façam muito dhikr. Recordem-se de Allah muito. Quer dizer, não é apenas uma vez. O crente vive todo o tempo ou a sua língua molhada de dhikr. Neste caso, a língua do crente não fica seca, parada, toda ela parada, algumas horas parada, ou então 3 horas do tempo não fala nem de Allah, não fala nem do seu mensageiro. Essa não é a língua de um crente. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, para que vocês possam gozar, para que vocês possam gozar. Allah subhanahu wa ta'ala, ele nos chama para nós corrermos e adiantarmos para o Salat al-Jum'ah. Então, este Salat al-Jum'ah que nós temos hoje, e walillahi alhamdu, até agora estamos vivos, e isto já é um ni'ma, é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Nessa Jum'ah,
mencionaram os álamos de que as suas condições deste Salah al-Jum'ah, desta condição, no Madhhab Ahmad, eles consideram que o Jum'ah tem 4 condições. Neste caso, Jum'ah, sem essas regras, esse Jum'ah não é válido, essa mesquita, ou seja, este Jum'ah deve seguir essas condições. No Madhhab Ahmad traz 4 condições. Diz, Dukhul al-Waqti, primeiro é a entrada do tempo. A entrada do tempo do Salatul Jum'ah. Na visão de Ahmad, a entrada do tempo do Salatul Jum'ah é o tempo de Salatul Jum'ah é o tempo de Salatul Eid. Quer dizer, a partir da saída do sol até a sua subida, né, a sua subida num tamanho, quer dizer, pensando num tamanho de uma lança, então aí, a partir daquela subida, aquele tempo que começa o tempo de Salatul Eid, então daí para os Hanabila, eles consideram que o tempo de Jum'ah já entrou o tempo de Salat al-Jum'ah. Isso na visão de Ahmad, ou seja, no Madhhab Ahmad. Isso os Hanabila consideram que o tempo é este, mas se for depois de Zawal, depois do sol sair do meio, quer dizer, de sair do meio para frente, então aí já é melhor. Isso na visão de Ahmad, eles consideram que este tempo já é o tempo de Salah. Os outros álamos disseram não, este tempo não é tempo de Salat al-Jum'ah. E até os outros consideram que, olha, se for khutbah de Jum'ah, pode fazer antes e pronto. Enquanto termina, logo é Salah. Enquanto termina, logo é Salah. Neste caso, vamos supor que se o Dhuhr entra a 11, مثلا, um exemplo, 11 horas e 30. Então, se o Dhuhr entra a 11 e 30, então, se você faz antes de 11 e 30 o khutbatayn, então não há problema, mas o Salat deve ser depois do tempo de Dhuhr entrar. No Madhhab Ahmad, eles consideram que esse tempo é de Jum'ah também. Quer dizer, mesmo aquele tempo de Dhuhr antes de chegar, antes de entrar, para eles não tem problema. E para os outros álamos disseram não, deve ser enquanto, quer dizer, depois de Zawal. Não é? Depois de Zawal, aqui já é que começa o tempo de Salah al-Jum'ah. E saindo de ikhtilaf, saindo de divergências, o melhor é mais ou menos isso, que o tempo deve ser depois de Zawal. E aqui fazer-se o Salah al-Jum'ah. Então disse Dukhul al-Waqti, a entrada do tempo de Salah al-Jum'ah. A entrada do tempo de Salah al-Jum'ah, Salatul Jum'ah. E depois a segunda condição ayakuna adaduhu 40. Quer dizer, a segunda condição, o número das pessoas que fazem Jum'ah devem ser no mínimo 40 pessoas. Quer dizer, o Jum'ah para ser válido, então o número mínimo deve ser de 40 pessoas. Neste caso, que vão estar presentes neste Jum'ah. Então, abaixo de 40, 39, 30, 35, esse Jum'ah não é válido, não é sahih. Isso na visão de Ahmad. Os outros álamos disseram não. E esta é a parte onde discutiram os álamos. Dentre eles, como o Madhhab Malik, rahimahullah, aliás, Malik, rahimahullah, o seu Madhhab, ou no Madhhab dele, o Imam Malik, rahimahullah, no seu Madhhab, eles condicionam que, quer dizer, a condição de Salatul Jum'ah, a sua validade é de 12 pessoas. É de 12 pessoas. Quer dizer, de acordo com esses ayats que eu li agora. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وتركوك قائمة. E disseram, eram quantos? Eram 12, 12. Então, para Imam Malik, eles consideram que 12 pessoas no mínimo, quer dizer, abaixo de 12, 11 já não é válido. E os outros álamos, assim como escolheram isso, alguns álamos, Ibn Taymiyyah e os outros, de que, olha, devem ser 3 pessoas. O imam junto 2 pessoas. Quer dizer, o imam, o khatib, e 2 pessoas, o imam e 2 pessoas que estão atrás dele. Aí já é Jum'ah. Aquelas pessoas que valem o Jama'ah, que é Jama'ah, grupo, então a essas também é que começa o número. E alguns disseram que, olha, são 2 pessoas, imam com alguém. Quer dizer, imam com alguém. São 2 pessoas para o Salatul Jum'ah. Há muita divergência, mas o mais sahih, mais visível, é dizer que o número de Jum'ah começa a partir de 3 pessoas. 3 imam, assim como 2 pessoas que escutam. Então, onde é que nasce esta divergência? Onde é que nasce a visão de Ahmad de que devem ser 40 pessoas? Assim como no Madhhab Shafi'iyya também, no Shafi'iyya, eles também consideram 40. Os Hanabila também 40. Onde é que nasce este ponto? Havia um sahaba chamado Ka'b bin Malik.
se não estou a erro, Ka'b bin Malik. Então, tinha seu filho chamado Abdurrahman. Então, na altura em que o pai era cego, perdia a visão, então sempre que ouvia o adhan de Jum'ah, ele dizia Rahimallahu As'ad bin Zurara, As'ad bin Zurara. Sempre que ouvia adhan de Jum'ah, aquele sahabio dizia que Allah tenha pena de As'ad bin Zurara. As'ad bin Zurara era um dos grandes sahabas que participou da batalha de Badr, a primeira guerra islâmica. Então, ele participou lá também. As'ad bin Zurara é um dos sahabas prometidos de Jannah já vivos, porque todos que participaram daquela guerra foram prometidos de Jannah já vivos. Então, ele sempre dizia que Allah tenha pena de As'ad bin Zurara. Então, um dia o filho disse, sempre você, assim que sempre ouve adhan, sempre diz, de Jum'ah nesse caso, diz que Allah tenha pena de As'ad bin Zurara. Então, ele disse, o pai dele, esse sahabi, responde ao filho, disse, ele é que nos dirigiu o primeiro Jum'ah. Quer dizer, primeiro Jum'ah que nós rezamos. Então, quem foi o Khatib foi o As'ad bin Zurara. Então, sempre que faz este adhan, de Jum'ah, eu lembro-me dele. Quer dizer, recordo-me dele, desse As'ad bin Zurara. Já havia falecido há muito tempo. Havia falecido, As'ad bin Zurara. Então, o filho perguntou, quer dizer, quanto é que eram? Vocês eram quantos? Logo ele disse, Arba'ina. Éramos 40. Disse, éramos 40, Arba'in. Éramos 40. A partir desse hadith, os Hanabila, os Shafi'iyya, lhe falaram que a partir desse hadith, então, deve ser um número de 40 pessoas. Mas esse hadith não limitou. E o hadith não disse, o sahabi não disse éramos 40, porque não era permitido, senão 40. Só disse éramos 40, só. Quer dizer, no dia em que havia esse Jum'ah, eram 40 pessoas. Qual é o impedimento se existissem 15 pessoas que não iam fazer? Não. Então, o hadith não está, primeiro, não está claro de que o número é 40. Portanto, esta é a visão e a percepção deles, não porque há um dalil que traz visível assim de que o número deve ser 40 pessoas. Este hadith tem dois pontos. Primeiro ponto, o hadith não limitou o número. O sahabi disse éramos 40 naquele dia. Éramos 40 e foi o primeiro Jum'ah. Não disse que não era permitido abaixo de 40 ou abaixo de... Quer dizer, ele só disse éramos 40, acabou. Se fossem 29, indica que não iam fazer? Lá. Se fossem 12, indica que não iam fazer Jum'ah? Lá. Se fossem 13, não é isso. Se ele disse éramos 40 e não falou mais outra coisa, dizer, éramos 40 porque pensei que era permitido só, o número mínimo é 40, não falou nada, só disse éramos 40, acabou. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, há uma divergência na sua autenticidade neste hadith. Alguns disseram que esse hadith é da'if, esse hadith é fraco, e alguns disseram que esse hadith é autêntico, não é? Mas enfim, seja fraco ou autêntico, o essencial é que este hadith não trouxe nenhum número limitado, só disse que nós éramos 40 naquele dia, e não disse que a falta de 40 o Jum'ah não é válido. Então, o mais sahih, wallahu a'lam, dizer que o número mínimo é de 3 pessoas, 2 pessoas, e essa é a escolha de alguns álimos também, 2 pessoas a escutarem, ou seja, atrás do imam, junto do imam 3. Este é o número maior. Portanto, não há aqui dizer o número que número que começa para Jum'ah, não. Se é que são 2 pessoas junto do imam 3, aí o Jum'ah já começa. Então, esta é a condição de Jum'ah na visão de Imam Ahmad, e o Sahih é que isso não é condição, porque isso é na visão deles, a condição é de, assim que chega um número válido para Jum'ah, aí já este Jum'ah é válido. Neste caso não é permitido que você seja sozinho, mas sim, 3 pessoas para cima, a partir de 3, aqui já não há nenhum problema. E a terceira condição de Jum'ah, quando falo de condição, estou a falar daquelas regras que devem existir antes do próprio Jum'ah. Ou seja, antes da própria prática. Aquilo que deve primeiro se arrumar, depois irem à prática. Se praticarem antes disso, já a prática fica nula. Então isso chama-se shart, chama-se condição. Shart. Então, e diz a terceira condição, a outra condição, dentre essas, esta condição esse Jum'ah deve ser na aldeia, ou seja, deve ser numa zona, num distrito, quer dizer, numa vila, numa aldeia onde se vive. Numa aldeia onde se vive. Quer dizer, pessoas que estão lá perto dos rios, lá ao pé desses rios, quer dizer, vivem lá, eles mudam. Tempo de verão vivem aqui, tempo de inverno saem, vão lá. Quer dizer, não tem sítios naquelas tendas, aquelas palhotas. Então, eles não têm sítio de viver, não são permanentes. Esses não podem fazer Jum'ah. Esses devem fazer por toda a vida, lá mesmo. A não ser que eles saiam de lá para a aldeia. Agora, o Jum'ah deve ser nas aldeias. O Jum'ah deve ser nas aldeias, um sítio onde se vive. Pessoas permanentes vivem aí. Então, aí, essas pessoas é que devem fazer
Jum'ah, não é pessoas que não têm sítio de viver, quer dizer, eles mudam, não tem uma zona específica assim, só um mês, dois vivem assim, perto das águas, aí, etc. E essas pessoas eram conhecidas muito lá nos árabes. Então, deve ser na aldeia, num sítio onde se vive, onde as pessoas vivem lá permanente. Neste caso, se formos a entender, é que não se faz Jum'ah nas machambas. Nem fazer machamba, vai na machamba, está a fazer Jum'ah lá mesmo na machamba. A não ser que você foi na machamba e lá tem mesquitas de pessoas que estão lá mesmo e você faz naquela mesquita. Agora, unirem-se entre camponeses, 12, 13, 14, arranjar um sítio numa mangueira, num cajueiro, dizer estamos a fazer Jum'ah, isso é bid'ah, isso não constitui a verdade. A outra condição, antes do próprio Salah, isso já é condição de Salatul Jum'ah. Antes do próprio Salah, existirem dois khutbah antes do próprio Salah. Existirem dois khutbah antes. Existirem dois khutbah. Então são essas quatro condições. Primeiro, a entrada do tempo. Se você fazer Jum'ah depois de Asr, não é Jum'ah. Porque não é o tempo, não entrou, ou então já passou. Então esse não é o tempo de Jum'ah. Só que aqui é uma coisa. Os que disseram que o Jum'ah deve ser depois do tempo entrar, de Dhuhr, que é Zawal para baixo. Né? Esses disseram que você pode juntar esse Jum'ah com Asr. Quer dizer, se for que você quer fazer Jum'ah Taqdim. Né? Agora, os que disseram que o tempo de Jum'ah é aquele tempo em que o sol sobe um pouco. Né? Quer dizer, aquele tempo de Salatul Eid, a partir de lá é que começa e termina no tempo de Asr. O tempo que começa o Adhan do Asr, aquele tempo que entra aquele tempo de Asr, aí já termina o tempo de Jum'ah. Então, os que disseram que este tempo aqui é permitido também, agora esses disseram que se você fazer esse salat do Jum'ah nessa hora aqui, não pode juntar. Quer dizer, o Jum'ah junto ao Asr, juntar, por exemplo, 8 horas, 10, 9. No Madhab Ahmad permite isso, mas eles já não dá você juntar junto ao Asr naquele tempo. Agora, se dissermos que deve ser Zawal para baixo, né? Aqui já você pode juntar, já depois da entrada do tempo de Dhuhr, juntar junto o Salatul Asr. Então são essas quatro condições. Primeiro, a entrada do tempo. Segundo, o número essencial. E eu disse que os Hanabila e os Shafi'iyya, esses disseram deve ser no mínimo 40. Isso não há nenhum dalil sarih, não existe nenhum dalil claro que especifique esse número, mas e já disse que este hadith, o que diz, e o próprio hadith também existe uma discussão na sua autenticidade. Alguns disseram que é sahih, outros dizem daif. Por mais que seja sahih, mas seja sahih ou daif, se formos a pegar a parte sahih, a dizermos que, olha, esse hadith não especificou um número, só disse naquele dia eram 40, acabou, fechado. Se fossem 29 não iam fazer, se fossem 30 não iam fazer. Então não existe esse número aqui de 40, mas sim a partir de 3 para baixo, para cima, aqui já começa o número de, a partir de 3, 2 pessoas e junto o imam. Já são 3 pessoas. Bom, e ser nas aldeias, ser nas zonas, nas aldeias, onde se vive, lá onde as pessoas vivem permanente. Nesse caso não é fazer Jum'ah nas machambas, não é? Prontos, mais outros pontos, né? Mais outros pontos. E mais outros álimos, também outros álimos que condenaram fazer Jum'ah nas cadeias. E outra condição disse que adiantar-se ou antecipar ou anteceder dois khutbah antes de Jum'ah. Então isso primeiro deve existir. Então daqui o Jum'ah já é válido. Agora, quem são as pessoas obrigadas a fazer Jum'ah? Dhakar, o homem. Neste caso é obrigatório o Jum'ah para um homem, não para uma mulher. Mulher não está obrigada a fazer o Salah al-Jum'ah. 4. Al-Aql, consciência. Estamos a falar de um alguém consciente. Não estamos um majnun, um doente mental, alguém que desapareceu sua ideia, não está obrigado a fazer Salah al-Jum'ah. E não só, ele também não está obrigado a fazer qualquer ação. Não está obrigado. Um majnun. E temos também a tamiz, mumayyiz. A criança que não atingiu aquela idade de ter uma distinção, conseguir diferenciar entre o bem e o mal, quer dizer, 3 anos de idade, 4 anos de idade, essa aqui já não está obrigada a fazer o Salah al-Jum'ah, ou seja, a própria criança em si não é obrigatório, seja atingiu ou não atingiu, quer dizer, ainda antes de atingir a puberdade, já é criança, basta atingir a puberdade, já não é mais criança, esse já não é mais criança, então a criança é toda aquela que não atingiu a puberdade, então essa aqui também não é obrigatório para ela. Então estamos a falar de mulher, homem e escravo.
Escravo. Alguns álimos disseram não, escravo é obrigatório para ele, e os outros disseram não, escravo não é obrigatório para ele, trazendo um hadith que disse 4 pessoas que não é obrigatório o Jum'ah para elas. Quais são essas pessoas? O escravo. Por que o escravo? Porque o escravo está muito ocupado com os assuntos do seu patrão, então Allah subhanahu wa ta'ala aliviou muita coisa para ele, para esse escravo. Então, se faz o Jum'ah, sahih, mas não é obrigatório para o abd, para o escravo, né? E isso também no madhab Ahmad também estão nessa visão. E o hadith existe esse, que disse que 4 pessoas não obrigadas ao Jum'ah. Dentre essas, al-abd, que é o escravo. E a outra pessoa, musafir, viajante, a outra pessoa, marido, doente, a outra pessoa, mulher. Essas 4 não são obrigadas a fazer a salat al-Jum'ah. Viajante, doente, mulher, escravo, né? Junto criança também, não é obrigatório para ela praticar o salat al-Jum'ah. Aliás, ela também não está obrigada a praticar, mas sim, ela deve ser educada. Esta criança é educada. A criança não é obrigatório para ela fazer o que é fazer salat, jejuar, não é obrigatório. Apenas dá-se aquilo como treino e ensinamento e educação para ele ficar a saber e ficar a praticar. Essas pessoas que são obrigadas a fazerem o Salatul Jum'ah são essas pessoas que são contadas. Neste caso, se falarmos de que, olha, no mínimo devem ser 3 pessoas, essas pessoas referidas devem ser aquelas pessoas que foram obrigadas a fazer o Jum'ah. Vamos supor que você tem um homem só, e tem 20 mulheres. As mulheres não estão obrigadas a fazer Jum'ah, elas. Então aqui já não começa Jum'ah. Por quê? Porque o número que está aí não é daquelas pessoas que é wajib para elas. Então devem ser pessoas que o khutbah é obrigatório para elas. Este número contado. Quer dizer, o mínimo desse número. Agora, vamos supor que só tem um homem só e 20 mulheres. Ultrapassou o número 3, mas são 20 mulheres. Aqui já khutbah não começa. Aliás, Jum'ah não começa já. Ainda a condição não existe aqui. E depois, criança. Vamos supor que todas são crianças só. Aqui já Jum'ah não começa. Porque essas pessoas valem o Jum'ah deles, mas não são obrigadas. Portanto, quando se diz de condição, refere-se àquelas pessoas obrigatórias de obedecer a ou seja, estabelecer este Jum'ah. Essas pessoas, escravos. Se levarmos este hadith de que, olha, o escravo não é obrigatório para ele o Jum'ah, então vamos supor que está um livre e um escravo. Então ainda não começa. Devem ser 2 livres, 3 livres, e esse o escravo ser depois do número contado, depois do número que é obrigatório, ou este número que está tornado, que deve obedecer a este Jum'ah, que deve, e não que pode, que deve. Então estamos a falar de um homem. Vamos supor que existem doentes mentais, 20, e você está sozinho, malucos todos. Você está sozinho. Majununes, todos que estão aí são majanin, e você está sozinho só. Aqui o khutbah não começa, Jum'ah não começa. Porque aquelas pessoas essenciais não estão aí. Obrigatória, quer dizer, pessoas obrigadas a obedecer este Jum'ah. Obrigadas. Não aquelas que foram permitidas a deixar, aquelas que foram obrigadas. Então, nesta parte, é mais ou menos nesta vertente. E assim também temos esses khutbatan, que também é uma condição de Salatul Jum'ah, khutbatan. E tem suas condições, que é o dukhul al-waqti também, a entrada do tempo. Quer dizer, os khutbah também devem ter a sua entrada do tempo. Vamos supor que se você fazer khutbah de Jum'ah depois de Isha, quinta-feira depois de Isha, e você dizer vamos fazer Jum'ah amanhã, não vale, porque você fez antes da entrada do tempo de khutbah. Você fez antes da entrada. Essas são as condições de khutbah já. Não condições de salat. Condições de khutbah, e não do próprio Salatul Jum'ah. Condições de khutbah. Dukhul al-waqti, a entrada do tempo. Esta condição. Depois, a pessoa aqil, uma pessoa que tem consciência no lugar. Quer dizer, se aparecer um maluco, estar aqui a fazer khutbah aqui, essa khutbah não aceita. Quer dizer, aparece um doente mental, aparece aqui, depois não aceita. Depois, mumayyiz. Esta pessoa deve ser alguém que consegue distinguir. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. A diferenciar entre o bem e o mal. Se aparecer uma criança de 3 anos, quando estava a fazer o khutbah aqui, não é aceito. Por quê? Ela não tem niyya normalmente, não tem intenção. E o khutbah é a ibada, deve existir intenção. E a outra condição é a niyya, a intenção. O khutbah também deve precisar de intenção. E é possível você fazer, quer dizer, dar aqui, vir que falar algo sem intenção. Vamos supor que o khatib demora de chegar e levanta alguém e diz, que tal, se eu posso dar alguma palestra
a esperarmos do Khatib, não há problema. E ele sobe aqui, começa a dar palestras. Quer dizer, ele está a dar à espera do Khatib, né? Aqueles minutos, 15 minutos, 20 minutos, e depois de um tempo, depois de terminar, disse, não, agora já estávamos para Salah, já é khutbah, não vale essa khutbah, porque normalmente não foi a intenção de khutbah, deve-se fazer o khutbah, você estava a fazer só apenas para pessoas não sentarem só, e estavam à espera do Khatib. Agora, se você senta sem intenção de khutbah, إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية. Então, toda ação sem intenção, essa é nula, não vale. Então, temos دخول الوقت, العقل, التمييز, الإسلام também. O Islam também é uma condição de khutbah. Se aparecer um kafir, estar a dar aqui khutbah, não vale essa khutbah, deve se repetir. Não vale, porque esse é kafir, normalmente esse é kafir. A ação dele não vale perante Allah subhanahu wa ta'ala. Essas são condições do próprio khutbah, esses khutbah time. E outra coisa que nós temos que saber, vou resumir, vou pôr alguns pontos. E outra coisa que nós temos que saber, antes de eu saltar, vamos supor que se aparecesse uma mulher, está a dar khutbah, ela sabe, tem conhecimento, mas está a fazer khutbah aqui, esse khutbah não vale também. Esse khutbah não vale, por quê? As pessoas, dentre as condições do khutbah a pessoa que está a dar khutbah ser quem merece dar a sua liderança. Quem merece a sua liderança nesse khutbah. E mulher não merece. Uma criança que não é mumayyiz, não dá. Quer dizer, 3, 4 anos, não tem intenção, não tem consciência no seu lugar, e vem aqui e faz algo que ele faz. Então, dentre as condições de khutbah taini, né, é você, este imam, este khatibu, este palestrante, deve ser alguém que merece a liderança deste khutbah, ou desses dois khutbahs, a ele, que merece. Agora, os outros pontos, e tem seus pilares, o arkanuhuma sitta, seus pilares são 6, de acordo com a visão Hanabila, dos Hanabila, aliás. Primeiro, no Madhhab Ahmad eles disseram que os pilares são 6. 1. Muqaddima, alhamdulillah, né? Quer dizer, louvores para Allah subhanahu wa ta'ala. Este é pilar, alhamdulillah, esse é pilar. Segundo, mandar bênçãos para o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, enviar bênçãos ao nosso Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Esse é o segundo pilar. Terceiro, ler ayah. Quer dizer, não basta você vir aqui no khutbah e logo aqui sobe e começa a contar a sua história de Abu Bakr. Sobe, Abu Bakr era assim, era um homem, depois acaba, vai... Perante os Hanabila, esse khutbah não vale. Tem que ler ayah, seja no início, no fim, no meio, mas tem que ler ayah. No segundo, no primeiro khutbah, mas tem que ler ayah. Então, eles colocam isso como pilar. Colocam isso como pilar. Hamd, alhamdulillah, e as-salatu ala nabi, e qira'a, quer dizer, ler ayah. Então, esses 3 pilares, esses consideram como pilares, na visão de Ahmad. E o outro pilar, al-jahr, ler em voz alta. Quer dizer, estar a falar, aliás, em voz alta. Palestrar em voz alta. Vamos supor que se alguém aparecer aqui e diz alhamdulillah, só começa a falar ali em voz baixa, depois daqui desse khutbah já está. Não, isso não é khutbah. Ninguém já ouviu. O propósito do khutbah é recomendar às pessoas tudo isso. Este é o quarto pilar. E o outro pilar, al-wasiyah, quer dizer, recomendar às pessoas bitaqwa Allah. Recomendar às pessoas a ter medo de Allah. A ter medo de Allah. Esse é um dos pilares, esse dos khutbah. Quer dizer, pilares que constroem o próprio khutbah. O sahih é que isso não é pilar. Na visão dos Hanabila, eles veem que isso enviar, quer dizer, louvores para Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, isso já para eles é pilar. Ou inna alhamdulillah, isso para eles é pilar. Mas isso não é pilar, isso é sunnah. A terceira coisa que eles falaram, também que não faz parte de pilar, é ler um ayah. Para eles é pilar. Mas também isso não é pilar, isso é sunnah. E depois, a quarta coisa é mandar bênçãos, quer dizer, enviar bênçãos para o Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam, o que lá for. Perante eles é pilar. A verdade é que isso não é pilar. Isso é sunnah. E depois, a outra coisa também que eles consideram como pilar, os Hanabila, nos seus livros de fiqh, eles consideram como pilar também recomendar as pessoas a terem medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Né? A terem medo de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta, quando dava khutbah, parece que ele administrava, quer dizer, como se diz, a tropa, não é? Então, esses perante eles são pilares. Agora, dizer em voz alta, quer dizer,
voz audível, aí já é pilar. Aqui não há discussão, porque você vir aqui só estar a falar em voz baixa, estar a ouvir só sozinho, então aqui você não está a fazer khutbah. E esse khutbah não é válido, deve ser repetido, de modo que os outros venham escutar o que você está a falar. Eles falaram 6, não me lembro o outro, mas dentre esses que eu falei, mencionei 5, então o que é pilar aqui é al-jahr. É al-jahr, que é falar enquanto as pessoas ouvem o que você está a falar. Agora ler isso é essencial, mas não há dalil que disse que isso é pilar, não existe dalil sobre isso. E quanto aos outros pontos, é sunnah. Outros pontos é sunnah. Dentre esses, fazer khutbah de pé é sunnah. Não é obrigatório, não é pilar. Se alguém, um doente vem, faz sentado, alguém fizer sentado, khutbah é sahiha. Né? Só que khilaf é sunnah, contra sunnah. Contra sunnah. Né? A sentada de 2 khutbah não é wajib. Apesar que dentre eles existe que diz que é wajib, que até que colocam como rukun. Se não estão entre Malik ou Shafi'i, entre esses dois, um deles diz que considera isso como rukun. Não é? Mas isso tudo é sunnah. Fazer o khutbah de wudu também é sunnah isso tudo. Quer dizer, não é condição para o khutbah, isso é condição para a salah. Né? Você fazer salah enquanto tem wudu. Agora, no khutbah, você fazer khutbah sem wudu, o khutbah é sahiha. Vamos supor que o khatibu chega e vem que eu atrasei, e para não fazer com que as pessoas demoram tanto, ele vem diretamente no mimbar, dá o khutbah e depois daqui, só que não pode rezar enquanto não tem wudu. Não pode rezar. Aqui logo sai, vai fazer wudu e volta para o salah. Então isso é sunnah. Isso é sunnah, fazer wudu, isto é sunnah. E não é obrigatório no khutbah, e não no salah. No salah já é condição. No salah é condição. Você fazer salah enquanto não tem wudu é um grande pecado. E os outros alim disseram isso é kufr. Isso é kufr. Quanto ao khutbah, não há problema. Tapar a parte privada, isso é condição no salah, não é condição no khutbah. Parte privada, não estou a referir à parte mais íntima. Por exemplo, a coxa, o joelho, tudo isso é parte privada, tudo isso. Se alguém fizesse isso, o khutbah seria sahiha, mas isso tudo é contra a sunnah. Então, esses são assuntos que têm a ver com sunnah e não condições nem pilares, e mais outros pontos, mais outros assuntos. E levantar muito a voz também se faz parte de sunnah. Levantar muito a voz, quer dizer, levantar de modo que os outros que estão lá atrás venham ouvir. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.